Olá, meus irmãos da Sociedade Espírita Maria Nunes, demais internautas que nos acompanham neste momento. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que me é muito caro, a luz do Evangelho. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é: na consciência. Em seguida, ele pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E os Espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, meus irmãos, vejam que os Espíritos nos ensinam que a lei de Deus está dentro de nós, mas a partir das nossas escolhas, a partir daquilo que vivenciamos, muitas vezes a desprezamos, a esquecemos e fazemos valer a nossa própria lei, as nossas próprias vontades, arcando, por conseguinte, com as consequências dos nossos atos, sejam eles felizes ou não, sejam consequências felizes ou não. E é justamente diante desse esquecimento do homem acerca da lei de Deus, que por misericórdia de Deus Pai e por misericórdia também de nosso Senhor Jesus Cristo, que a humanidade vem continuamente ao longo dos séculos sendo assistida. Nós recebemos, como vocês sabem, 3 revelações. A primeira revelação expressada através da lei mosaica e os seus mandamentos. A lei mosaica que continha a lei de Deus, mas também continha a lei de Moisés, igualmente necessária para o povo daquela época. A lei mosaica, entretanto, ela foi absorvida apenas por um só povo e não de forma universal, e muitas vezes distorcida pelos seus intérpretes. Tivemos a bem verdade também os profetas, mas o fato é que a luz sobre a lei de Deus vem espraiar sobre a humanidade a partir da vinda do nosso Mestre, Jesus Cristo. Jesus, ele veio não para desfazer a lei de Deus, ele veio para dar cumprimento a essa lei, como bem disse Kardec em suas obras, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo. E veio dar cumprimento através da transmissão dessa lei a toda a humanidade e não apenas a um povo, trazendo assim profunda transformação na lei de Moisés, seja no que diz respeito à interpretação da lei de Deus, e também no que diz respeito a leis civis mosaicas. Tanto que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo resumiria toda a lei de Deus e os profetas. Então Jesus, ele traz através de um evangelho vivido e não de um evangelho escrito, a exemplificação daquilo que Deus quer para nós. O evangelho de Jesus, ele tem tanta força que ecoa na humanidade de forma perene. Esse mestre amado que tanto nos acolhe, nos dirige, nos governa, ele trouxe para nós
o significado verdadeiro do amor à luz da lei de Deus. Um amor que está atrelado diretamente à nossa relação com todas as coisas criadas por Deus, e não apenas com o próximo, ou seja, não apenas com aqueles que estão ali no nosso entorno direto. Porque o próximo, no contexto trazido por Jesus, é toda a humanidade, é tudo aquilo que Deus nos criou e nos disponibilizou. São os irmãos, a convivência fraterna, é tudo que nos socorre enquanto seres humanos, é a própria natureza. Então, Jesus nos traz esses ensinamentos da fraternidade. E quando Jesus é procurado por Nicodemos em um diálogo mantido por Nicodemos com o nosso mestre, Nicodemos se apresenta na condição de doutor da lei, porém reconhecendo em Jesus a natureza de enviado de Deus Pai. E Nicodemos diz, inclusive, que Jesus não poderia fazer todas aquelas coisas se não fosse ele verdadeiramente um enviado de Deus. E diz que quanto o intérprete da lei buscava extrair o verdadeiro significado das leis de Deus, do Evangelho de Deus. E Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, antes de interpretar a lei de Deus, você deve senti-la, né? E o sentimento acerca do que Deus quer para nós é que representa a verdadeira luz do Evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é apenas sentindo que nós vamos poder compreender aquilo que Deus nos possibilita nas existências sucessivas. Mas é bem verdade que Jesus não pôde revelar todas as coisas no momento em que esteve conosco na carne, dado as condições em que a humanidade tinha naquela época, uma época que a ciência não era evoluída, que muitas coisas ainda precisariam ser reveladas. E Jesus disse que nos enviaria um outro Consolador a permanecer conosco. Eis que surge então o Espiritismo com suas leis morais, o Espiritismo com a revelação da existência perene, da existência inclusive após a morte do corpo carnal. O Espiritismo que nos traz a chave tanto para a lei mosaica quanto para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo que nos traz a lei de causa e efeito como uma lei que nos explica, que nos traz um consolo acerca das grandes dificuldades que temos na existência. Dificuldades muitas vezes inexplicáveis, como a perda de um filho em tenra idade, uma enfermidade surgida no contexto de uma pessoa que mal nenhum fez a ninguém, mas que à luz do Espiritismo tem um sentido, tem uma explicação. Então, meus irmãos, essa luz que o Evangelho traz, ela que vem aos poucos sendo ampliada conforme a nossa capacidade de percepção, ela é expandida através do Espiritismo. Esse Evangelho de Jesus que nos traz tantos esclarecimentos, tantas explicações, nos ensina que o nosso maior compromisso está na nossa transformação moral. Porque através da transformação moral, nós temos condições de seguir efetivamente aquilo
que Deus pretende para nós, que é o nosso crescimento, enquanto coletividade, enquanto humanidade, enquanto seres eternos e espirituais, criados para progredir. Mas é de se indagar o quanto estamos preparados para sentirmos a luminosidade do Evangelho, o quanto estamos em sintonia para compreender efetivamente aquilo que Deus quer nos transmitir, que o nosso Senhor Jesus tentou nos transmitir e nos legou com sua passagem aqui na Terra. O quanto estamos em sintonia, efetivamente, com os propósitos de Deus para nós? Será que esse Evangelho, ele só nos vem ao coração nos momentos de aflição? Será que esse Evangelho nós conseguimos enxergar a sua luz nos simples atos de acordar, na conservação da nossa saúde, em tudo aquilo que a existência nos socorre, como a própria alimentação diária e tantas outras coisas? Ou será que apenas na dor, apenas na aflição é que encontramos esse momento de conexão com o Evangelho? Eu vos digo, meus irmãos, para mim especificamente, foi mais fácil compreender a luz do Evangelho em um momento de dor que vivenciei. Mas, a partir desse momento de dor, me foi permitida uma expansão da minha consciência acerca das belezas das 3 revelações e desse amor que Jesus conferiu e confere à humanidade. É por isso que eu vos peço, estejamos sempre atentos, aos detalhes da presença de Deus nas nossas vidas. Estejamos sempre atentos aos nossos sentidos. Deixemos de ser sonâmbulos no dia a dia das nossas obrigações. Despertemos para as realidades da vida além da matéria. Porque tudo que Deus tem para nós é muito mais do que possamos imaginar, do que meras realizações materiais. Sabemos das necessidades do homem, das necessidades da labuta, de se ganhar o pão, de se progredir. Mas lembremos dos ensinamentos que Deus nos transmitiu através da sua lei, na primeira revelação, através do nosso Senhor Jesus, na segunda revelação, e através do Espiritismo, como terceira revelação. Pois esses ensinamentos, se forem de fato assimilados por nós, através do sentimento, nos permitirão enxergar a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus para toda a humanidade. Um forte abraço a todos vocês. Que Jesus os abençoe e os guie sempre.